você que acompanha o Notícia Pro Trabalho. E hoje é quinta-feira. E quinta-feira, para quem já acompanha o Notícia, quem já é nosso seguidor, ou para quem está vindo a participar com a gente hoje, é dia de falar sobre prevencionismo, sobre saúde e segurança do trabalhador, mas não só depois que a encrenca já foi feita, né? Mas é para criar uma cultura de prevencionismo no nosso país. Esse programa é feito em parceria com a nossa instituição parceira, que é referência, que tem mais de 50 anos na área de saúde e segurança do trabalho, que é a Fundacentro. Então eu quero mandar um abraço lá para o pessoal da Fundacentro. Hoje eu pedi uma licença editorial lá para os meus amigos da Fundacentro para a gente falar com um empresário que eu conheci durante a Reafera aqui em 2017, que estava trabalhando exatamente essa questão de primeiros socorros de RCP Ideia. A Ed está dando um close aqui, que é o técnico segurança no trabalho, também empresário, Rodrigo Trindade, da TRAF. Falei correto? Robinson Trindade, da TROF. Robson Trindade da Trófia, é Trof, da Trof, perdão, essa dislexia é terrível, Robson. E foi muito engraçado, porque hoje no trabalho de apuração eu tive uma aula de... Olha, há muitos anos que eu atuo, Robson, na área de saúde e segurança, e às vezes é difícil a gente ser surpreendido, e você conseguiu me surpreender. Porque hoje eu tive conhecimento, a gente vai tentar trazer o Robson aí no decorrer dos próximos dias, para dividir com você também, porque a gente conheceu um pouquinho dessa história toda. Um país que não conhece sua história e que não conhece a história dos demais países, ele não consegue muito resultado nem mesmo na área de saúde e segurança. O que tem de diferente nesses treinamentos que você faz na área de saúde e segurança? Onde você foi buscar e se inspirar nessas referências? O que você foi estudar para você ser hoje um representante dessa marca, que você vai explicar direitinho para os nossos telespectadores? O que você foi buscar de diferencial para, enquanto prevencionista, hoje poder, inclusive, habilitar os técnicos de segurança do trabalho para atuar em mais de 100 países? Conta pra gente um pouquinho da história da TROF. Tá certo, Regina. Obrigado por estar aqui no seu programa. Também é um grande privilégio poder participar e parabenizar o público que te acompanha, né? Essas pessoas que estão buscando informação séria, informação idônea, e é justamente isso que os nossos colegas prevencionistas estão buscando. Foi o que eu fui buscar no ano de 2005. Em 2005, quando a gente se formou como técnico de segurança do trabalho e começou a atuar nesse segmento, a gente entendeu que faltava em algumas disciplinas a fonte. Faltava a bibliografia, faltava um conteúdo científico que protegesse o técnico de segurança do trabalho, que protegesse as empresas, mas que, acima de tudo, protegesse a vítima. Tá? Então, o sentido, quando eu digo de proteção da vítima, é que quando o técnico de segurança do trabalho aplica, seja na sua vítima, ou ensinando o seu aluno, ou ensinando o seu cipeiro, ensinando o seu brigadista, ele aplica um conteúdo que é crível, que é científico, que é estudado, testado, passado por aprovado, vários mecanismos de triagem, justamente, para ver se realmente existe uma eficácia, ou se é uma propaganda para inglês ver, né? Claro, justamente, é nesse sentido, ele é testado e aprovado. Tá? Então foi o que nos fez buscar o National Safety Council. O que é o National Safety Council? Bom, o NSC é uma instituição dos Estados Unidos, foi fundada em 1913, em decorrência ao naufrágio do Titanic. Né? E a história remonta a uma série de elementos que vêm ao encontro do técnico de segurança do trabalho. A revolução industrial foi algo muito forte na nossa sociedade e ela marcou os nossos trabalhadores, porque infelizmente a indústria esmagava os trabalhadores, não havia pena. Os trabalhadores eram expostos a longas jornadas de trabalho, trabalhavam gestantes, trabalhavam crianças, trabalhavam idosos 20 horas por dia, até que as normas de saúde e segurança, as consolidações das leis vieram a favor da saúde e segurança do trabalhador. Mas até a Primeira Guerra Mundial não existia essa prevalência.
O NSC, ou National Safety Council, portanto, se consolida hoje no mundo como uma instituição que advoga, que pesquisa e que produz conteúdos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Para vocês entenderem a importância dessa instituição, que já estou aqui há algum tempo trazendo esse trabalho para vocês, não conhecia, tinha ouvido falar, mas não fazia ideia da grandiosidade dela para a saúde e segurança do trabalho no mundo, porque a gente está falando de atuação em diversos países. Ela equivale mais ou menos o que é a nossa Fundacentro aqui em São Paulo, ou em vários estados que a gente já tem aí a Fundacentro. Daqui a pouco, outro dia, a gente vai ter a entrevista com outro técnico que vão explicar pra gente direitinho essa questão. E também ativamente com um órgão que é como se fosse o nosso Ministério do Trabalho. Qual é o órgão? Tá, justamente, o NSC, ele produz a pesquisa, ou seja, como que a sociedade está se organizando, como que a sociedade está mudando e como que ela está se lesionando. Bom, o NSC entrega essa estatística para a OSHA, que é o Ministério do Trabalho norte-americano. A OSHA. A OSHA. A OSHA produz uma lei, porque ela diz, puxa, então se isso está matando as pessoas, nós precisamos criar uma normativa, uma lei, uma regra para evitar essas doenças, essas lesões, essas mortes que afetam as pessoas. E essa lei ela vai dar quais são os elementos que o órgão já identificou que podem evitar que de fato aquela atividade cause algum risco para o trabalhador, para a sociedade, porque a gente quando fala trabalhador, a gente ainda pensa muito pequeno. A gente está num aniversário muito triste, né? A gente está num mês aí de aniversário do rompimento das barragens em Minas Gerais, né? Que não atingiu um trabalhador, atingiu uma sociedade com reflexos socioambientais que são uma agressão para o mundo, não só para o nosso país. Então é nesse sentido que a certificação vai trazer de respaldo para o professor que fizer o treinamento com vocês, o prevencionista. Sim, justamente. Então, entrando nesse tema que você está trazendo e finalizando a questão da estatística que é produzida pelo NSC, entregue para o Ministério do Trabalho americano, essa lei volta para o NSC e o NSC transforma isso em mudança de comportamento, tá? Em mudança de atitude, em elementos que façam com que as nossas empresas se tornem lugares mais seguros. Porque veja, quando uma empresa treina o seu trabalhador, com, por exemplo, primeiros socorros, com percepção de risco, ou com rotas de fuga, uso de extintores, o trabalhador tende a levar isso para dentro da sua residência. Veja, como é que a gente muda a sociedade? Por meio das empresas. As empresas vão ser capazes de mudar a percepção de risco do trabalhador para que ele mude isso dentro da sua empresa, no trânsito ou no lar. Em casa. Então, quer dizer, a sociedade ganha em todos os sentidos. Todos os sentidos. Você está aí já há 11 anos, já da nova geração de prevencionistas, né? O que você acredita ser o maior desafio nessa mudança de cultura, que é uma das metas aqui desse programa do Pro Trabalhador, de a gente fazer realmente algo em prol dessa cultura do prevencionista, de a gente não agir em razão do derramamento do leite, mas para que o leite não chegue a ser derramado? O maior desafio hoje para o técnico de segurança do trabalho, para esses profissionais, é conseguir conciliar as dificuldades econômicas que o nosso país atravessa, com as questões sejam de verba, seja relacionada à crise, ou as questões financeiras, com o equilíbrio em saúde e segurança do trabalho. Nós temos hoje, nós já evoluímos muito com relação a isso, e as empresas já percebem que quando elas investem em saúde e segurança do trabalho, isso dá retorno, isso dá um retorno do ROI, o retorno do investimento. Mas algumas empresas ainda estão retrógradas. Ainda vêm como um custo. Então o grande desafio hoje do técnico é conciliar junto ao empregador o equilíbrio entre a saúde, a segurança e os investimentos. Os investimentos que são necessários não só para cumprir a lei, mas para que ela, dentro daquela cadeia social, daquela rede social, ela possa ajudar a sua comunidade. Isso eu acredito que é o maior desafio hoje. Está tendo bastante interesse já? Os técnicos que já estavam aí, como é que eles estão recebendo? Os técnicos que já estavam atuando há bastante tempo nesse mercado, como é que eles estão recebendo essa nova proposta que tem mais relação já com esses resultados desses organismos internacionais? Bom, eles estão recebendo de forma
maravilhosa. Eles abraçam a causa e abraçam a ideia. Por quê? O técnico de segurança, quando se forma, ele não tem uma habilitação ou uma certificação que o autoriza a ministrar um treinamento de primeiros socorros. E quando eu estou falando deste primeiros socorros do técnico, eu não estou falando de Ministério da Saúde, porque eu estou falando de Ministério do Trabalho. Quando um técnico tem que ensinar primeiros socorros ou fazer primeiros socorros, ele está inserido dentro das NRs, das normas regulamentadoras. Por exemplo, a norma regulamentadora NR10, que é Saúde e Segurança do Polo Elétrico, ela exige que o eletricista tenha um treinamento de primeiros socorros. Esse primeiros socorros nada tem a ver com o Ministério da Saúde. Então, quando o técnico se forma um instrutor conosco, ele recebe uma certificação que o autoriza a ministrar treinamentos. Então, isso tem sido uma grande mudança de visão para o técnico, porque agora ele tem, de fato, uma habilitação que o permite a conduzir um treinamento de primeiros socorros segundo padrões de referência internacional. E quando o assunto nem estava na nossa pauta, então se não tiver esses poramentos, se não der pra gente desenvolver, você me fala e a gente pesquisa. Tá. Mas uma pergunta a vagar, né? Também pode ser um diferencial pra gente disputar mercado internacional? Sem dúvida. Porque lá fora, esse amparo, essa fiscalização legal, ela tá mais avançada que aqui. Né? Lá fora, você rompeu uma barragem, é um resultado totalmente diferente do que aconteceu aqui. Né? Pelo que você estava me explicando na fase de apuração antes dessa entrevista, vai interferir, inclusive, quando eu invisto, eu empresária do segmento industrial, do segmento de construção civil, não interessa o segmento, mas eu empresária que pretendo expandir os meus negócios mundo afora, eu investir nesse tipo de treinamento vai me deixar à frente dessa disputa de mercado lá fora? Vai, por quê? Porque quando você consegue provar para o auditor externo que o seu treinamento tem equivalência nos treinamentos em outros países, ou seja, quando você consegue garantir a padronização, você evita problemas de não conformidade com essas auditorias internas, com as OSHAs, com as ISOs, com os padrões de saúde e segurança que, por exemplo, multinacionais precisam. Hoje, nós temos acompanhado uma onda de multinacionais que não estão tão preocupadas com as NRs porque elas seguem parâmetros internacionais, parâmetros de fora do Brasil, que se sobrepõem a algumas legislações nossas. Então, quando essas instituições que têm unidades fora do Brasil, que é a tua pergunta, ela tem uma unidade fora do Brasil, e ela consegue garantir que o funcionário recebe o mesmo treinamento, que os padrões internacionais, e isso ocorre, está muito para trás do que o mundo exige em termos de saúde e segurança do trabalho. A gente, em alguns campos, já avançou um pouquinho, mas na maior parte a gente ainda é desastre, inclusive ambiental. Então aí acontece a estandardização, a padronização. Então, quando um auditor me permita, observa este tipo de conteúdo, ele olha, peraí, tá, eu conheço essa instituição, tem mais de 100 anos, tá ok, já foi auditado. Ele não precisa conferir cada linha, se a técnica foi testada, se aquilo que o técnico de segurança está ensinando está correto, está atualizado. Não, ele já sabe que existe uma padronização e uma referência internacional. Isso permite à instituição ter maior nível de competitividade porque ela reduz as suas despesas. E outro ponto, quando a gente ensina primeiros socorros para um trabalhador, eu aumento nele a percepção de risco. Porque agora ele pensa assim, puxa, se eu me cortar, é assim que acontece, é desse jeito que fica, é essa dor que eu vou sentir. Ele passa a refletir sobre as suas ações e usar mais o EPI. E aí muda a cultura. Muda a cultura. Então, às vezes já me disseram assim, não, mas primeiros socorros é reativo, não é proativo. É sim. Primeiros socorros também é prevenção, porque previne a morte, previne o agravamento da lesão, previne uma hospitalização prolongada. Então, a indústria hoje, ela é tecnicista. Se um indivíduo se machuca, ele tem que ser logo, rapidamente recuperado e voltar para a linha de produção, porque as empresas estão trabalhando enxuta, não tem funcionário sobrando. Então, quanto mais eficiente for o primeiro socorro, mais rápido o indivíduo volta para trabalhar. Isso é bom para ele, porque ele não fica em casa desenvolvendo... Para a sociedade, porque ele não entra na fila do INSS. É um ponto. Em casa, porque ele não fica em depressão,
ele passa a ter menos problemas psicossociais porque ele está trabalhando, desenvolvendo. E o trabalho é vida, né? O trabalho é vida, né? O problema do acidente de trabalho é que ele é pior que doença. As epidemias tendem a pegar as pessoas mais frágeis. E o acidente de trabalho não. O acidente de trabalho, ele pega o indivíduo jovem, que está no auge da sua produtividade. Então, o acidente de trabalho, ele é muito custoso para a sociedade. Demora anos e anos para formar um engenheiro, para formar um profissional. E um único acidente, que pode talvez nem ser no trabalho, um acidente de trânsito, por exemplo, vou falar de acidente de trânsito. Na ida e volta, né, que a gente fala, no trajeto de ida e volta. Né, o acidente de trânsito faz com que ele não chegue no trabalho. Então, se a empresa treina ele a se comportar no trânsito, ele tem chances de ir para o trabalho e, acima de tudo, ver a sua família. Esse é o ponto. E a sociedade ganha até em termos Todos de ganham. violência. Ed, como é que eu tô de tempo? Olha, ainda dá pra eu te fazer umas perguntinhas que fiquei feliz. Tá. Normalmente o editor fala assim, ó... ainda dá tempo de desenvolver bastante coisa. Tá. O perfil, porque a gente vai... Tá convidado já a voltar aqui mais vezes, Obrigado, né? Regina. O perfil para ser um prevencionista. Olha, o prevencionista hoje, ele precisa ser um indivíduo multifacetado, né? Não dá mais para pensar no prevencionista como um bloco imutável. Não, ele tem que se adequar à empresa, à missão, à visão, aos objetivos da empresa, aos valores, né? Ele precisa criar novas estratégias para que ele não seja visto pelos seus colegas de trabalho como um dedo duro, como uma pessoa que entrega, mas como uma pessoa que auxilia. Como um anjo protetor, né? Que a gente fala, né? Podemos dizer nesse sentido, justamente. A gente tem visto empresas que o técnico ele é quase um psicólogo, um terapeuta, um amigo, mas ao mesmo tempo ele que consegue manter um respeito com seus amigos, fazendo com que as coisas aconteçam. Fazendo com que o time reme para o mesmo lado. Justo. Então, acredito e um lado correto, não lado um lado correto, que a empresa não quer chegar, que é o lado do correto. acidente. Eu acredito que nenhum empresário queira um acidente na sua organização. Nenhum empresário com lógica, né? Sim, o empresário não quer acidente, nós não queremos acidentes. Mas isso não acontece como um passe de mágica. Tem que existir muito trabalho duro, muita gente competente para fazer os trabalhos dentro da instituição, com compromisso, envolvimento. Então, competência, compromisso, envolvimento, resiliência, capacidade de comunicação são ferramentas ou são perfis que eu acredito que o prevencionista tem que ter. E o estudar também, né, Robson? Constante, sempre. Porque eu acredito que o que era entendido como seguro hoje já não vai ser entendido como seguro amanhã. Porque o conhecimento sempre vai trazer um valor novo, que esse tipo de treinamento é que vai te preparar para que realmente você esteja aí à frente do mercado e com bons resultados. Muitos desafios pela frente. Sim. Em média, quanto tempo duram essas formações? Olha, esses treinamentos do National Safety Council no Brasil, do NSC no Brasil, eles têm carga horária que variam de 8 a 80 horas. Então, claro que depende da necessidade do cliente, depende da necessidade do socorrista ou do técnico com relação ao conhecimento, né? E quem se forma com essa certificação pode atuar hoje em quantos países? Eu falei que era mais de 100... São exatamente 100. 100 países. São exatamente 100 países dentro da América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa, né? Então, quando você chega num desses países e ele observa a sua credencial, ele diz assim... Essa certificação é reconhecida aqui porque o NSC está neste país. Então o NSC ele não só ajuda o próprio Estados Unidos, onde ele foi fundado, mas ele ajuda o mundo porque ele é uma instituição global. A missão do NSC é tornar o mundo um lugar mais seguro. Tornar o mundo um lugar mais seguro. Ai, que o tempo foi muito curto para tanto conteúdo. Fiquei encantada com a sua presença aqui. Robson, quem quiser saber outras informações, por qual canal que a gente conversa com você? Nós estamos em todas as redes sociais, o Facebook, Instagram e por aí vai. Você pode digitar Trophy Treinamentos, né? Ou pelo e-mail atendimento @Trophy Treinamentos. Eu vou pedir que o Ed dê um close aqui. Acho que é inclusive mais fácil, tá? Esse é o nosso contato, nosso site, nosso telefone, e-mail. Tá? Podem fazer contato, a gente está à disposição. Um tema que nós temos trabalhado muito hoje, Regina, e ajudado as instituições nesse sentido, é com relação à inserção do desfibrilador dentro das empresas.
O desfibrilador ele vem cada dia mais ganhando forças. Por exemplo, no município de São Paulo já existe uma legislação específica, mas nós temos trabalhado com as nossas empresas, os nossos parceiros, além da lei. Então eu tenho clientes hoje que não tem um desfibrilador porque ele tem muita gente... segura que a gente vai fazer uma pauta só para falar sobre isso. Tá bom, obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Agradecimento ao Ed, a toda a nossa equipe, a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Continue acompanhando Notícia para o Trabalho e até mais.